Olá, boa noite. Eu me chamo Emerson, tenho 52 anos e moro em Fortaleza, que fica no estado do Ceará. Porém, sou natural do interior de Saboeiro, uma outra cidade que também fica no Ceará. Venho aqui para contar da pior coisa que aconteceu na minha vida, quando eu tinha apenas 20 anos, a idade em que eu descobri que meu próprio pai virava um lobisomem. Eu nasci e me criei no interior de Saboeiro. A minha casa era daquelas de taipa e que ficava bem no meio do nada. Nós não tínhamos água encanada e muito menos luz. A água que a gente consumia era de um açude, que ficava bem longe da nossa casa, e a nossa luz era a lamparina. Em minha casa morava eu, meus dois irmãos caçulas e meus pais. E apesar de tudo ser bem difícil, nós nunca passamos fome e nem ficamos sem ter o que vestir, pois o meu pai era agricultor, plantava milho, melancia, feijão e macaxeira, além de criar alguns porcos e umas galinhas. Já a minha mãe era costureira e de tempos em tempos ia vender os seus panos no centro de Saboeiro. Eu sempre acompanhava ela nessa jornada e a gente aproveitava para visitar meus avós, que moravam no centro de lá. E foi numa dessas idas a Saboeiro que eu descobri o segredo macabro do meu pai. Desde pequeno que meus tios, os irmãos de minha mãe, chamavam meu pai de lobisomem. Eu nunca entendi o porquê e achava que era um apelido qualquer, já que meu pai era muito cabeludo. Até que um dia resolvi perguntar aos meus tios o porquê deles chamarem o meu pai de lobisomem, e tive uma resposta que mudou a minha vida. Eu perguntei primeiro ao meu tio João o porquê daquele apelido, e ele então me respondeu: há 30 anos atrás teu pai chegou aqui em Saboeiro, e logo que ele chegou na cidade, começou a aparecer um lobisomem na região, e como ninguém sabia quem ele era, logo começaram a suspeitar que teu pai era que virava lobisomem. Mas a minha irmã, a tua mãe, começou a gostar dele. Com o tempo os dois se casaram e foram morar naquele fim de mundo. E foi depois que ele foi morar lá que aquele bicho parou de aparecer. Eu ouvi aquilo e fiquei um pouco assustado, pois nunca conheci os parentes por parte do meu pai, somente por parte da minha mãe. Meu pai era um total desconhecido sem família. Ele nunca tocou no assunto. Então fui perguntar para meus outros tios o porquê do apelido. E todos eles me contaram a mesma história. Fiquei bastante intrigado com aquilo, pois era do meu pai que eles estavam falando. Naquele dia eu fui para casa com a dúvida na cabeça. Ficava me perguntando o tempo todo se realmente ele era um lobisomem. Seria verdade o que o povo contava sobre ele? Bem, eram dúvidas que me deixavam muito mal, pois meu pai era um homem bom. Trabalhava duro para sustentar a família. Ele não podia ser uma criatura tão mau e cruel. Foi então que decidi vigiar meu pai durante a noite, pois se eu fizesse a pergunta diretamente, ele poderia ficar com raiva de mim, ou então brigar comigo. Então fiquei de vigília para tirar todas as minhas dúvidas. Lá no sertão a gente sempre dormia bem cedo. Às 7 horas já estávamos dormindo. E nas vigílias descobri que meu pai sempre se acordava à meia-noite. Parecia tudo normal, pois ele ia apenas beber água, ou se não saía de casa para poder mijar no quintal. Já estava começando a achar que os meus tios tinham inventado toda essa história dele virar lobisomem, porque meu pai tinha casado com a irmã deles, mas aquilo estava prestes a mudar. Em uma sexta-feira de lua cheia, o meu pai fez uma coisa que nunca tinha feito antes. Ele saiu apenas de calça e sem chinelos, e ainda trancou a porta de casa por fora, e jogou a chave para dentro da casa, e saiu andando no meio da noite. Eu, com muita curiosidade, fui atrás, e quando saí percebi que a lua brilhava bastante aquela noite, e clareava bem o caminho.
Então fui seguindo meu pai, sempre a uma distância boa, para que ele não pudesse me ver. Foi então que meu pai do nada tirou a calça e colocou ela dentro de uma árvore podre que tinha no caminho, e então voltou a andar. Depois de uns 15 minutos, ele chegou a uma casa abandonada que ficava próximo da minha, e lá tinha um antigo chiqueiro de porcos. E foi nesse lugar que tudo aconteceu. O meu pai se jogou no chiqueiro e começou a se rastejar que nem cobra. Depois começou a bolar no chão, de um lado para o outro. Eu até achava que ele estava passando mal, e quase que saí da mata para ajudá-lo. Foi então que comecei a escutar um grunhido misturado com um ronco, que era muito alto. Nessa hora o medo tomou conta de mim e percebi que meu pai já estava virando um lobisomem, pois ele já não era mais o mesmo. Seu corpo magro e baixo havia mudado totalmente. Estava maior e mais forte. Ele continuava se bolando no chão e urrando daquele jeito macabro. Por medo, eu meti o pé na carreira. Fui para minha casa o mais rápido que pude. E a partir daquele momento eu sabia que os rumores sobre meu pai eram verdade. Quando eu cheguei em casa, logo me deitei. E enquanto tentava dormir, ainda escutava bem longe o uivo daquela coisa. No outro dia pela manhã, meu pai estava normal, capinando no seu roçado. Foi uma época muito difícil para mim, pois tive que conviver com medo, por ter um pai que virava bicho. E toda noite eu acordava de madrugada, com medo daquela coisa invadir a minha casa e tirar a vida de toda a minha família. O tempo então foi se passando. Em 2003, meu pai faleceu de causas naturais. Morreu deitado em sua rede, debaixo do alpendre de casa. Era uma tarde ensolarada. Enterramos ele no chão do cemitério mesmo, já que não tínhamos um túmulo. Mas com o tempo acabamos esquecendo onde seu corpo foi enterrado, pois as pessoas começaram a fazer túmulos e o cemitério foi mudando muito. E talvez no meio disso tudo, fizeram um em cima da onde ele estava enterrado. Bom, o meu pai era um homem trabalhador, vivia para ajudar a família, mas nunca descobrimos da onde ele era e quem realmente ele era. Só sabíamos que seu nome era Severino, e o único defeito que ele tinha era que em noite de lua cheia ele virava um lobisomem. Boa noite.